E aqui, para quem não conhece bem, né, a CETESB completou agora 52 anos de existência, é a companhia ambiental mais antiga do Brasil e também muito respeitada, considerada a melhor na América Latina. Então, nós fazemos todo um trabalho técnico, na verdade, em torno da questão da gestão de resíduos sólidos. Também reportando, né, a importância de que no estado de São Paulo, nós já, de fato, eliminamos o problema dos lixões em si. Então, nós estaríamos trabalhando aqui com uma alternativa que é a alternativa dos aterros, né? 97,5% dos resíduos no estado de São Paulo tem uma destinação considerada ambientalmente adequada. Esse quadro é muito diferente de outros estados brasileiros e do Brasil como um todo, onde mais de 50% dos resíduos gerados ainda tem uma destinação inadequada. E, portanto, falar num evento que trabalha com os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é muito, muito relevante, porque muito embora nós tenhamos essa legislação que prevê uma ordem, né, do ponto de vista da gestão de resíduos sólidos, nós ainda não conseguimos atingir os padrões necessários do ponto de vista do nosso país. Esse é um tema pelo qual eu tenho muito apreço. Para quem assim não me conhece, eu sou também professora da Faculdade de Direito da USP, pesquisadora em especial na área de resíduos sólidos, onde foi a área em que eu escrevi a minha tese de livre docência na Faculdade de Direito da USP. Então, é um assunto que eu venho trabalhando há bastante tempo. E o que o Estado de São Paulo, né, por meio da CETESB, da Companhia Ambiental, tem feito como licenciador, é verificar a necessidade de avanços, e avanços que envolvem também a utilização dos combustíveis derivados de resíduos. Então, esse é um ponto importante, porque nós recebemos muita demanda de licenciamento no que diz respeito à CDR, seja ele derivado de resíduos urbanos ou mesmo de processos industriais, né? E a preocupação do órgão ambiental é que nós possamos ter avanços do ponto de vista de ganhos mesmo ambientais de diversas ordens. Então, nós pensamos, por exemplo, na substituição dos combustíveis tradicionais, como o próprio coque de petróleo, né? E também na diminuição dos gases geradores do efeito estufa. Então, é importante entender que no Brasil, né, eu não sei quanto a Mariel, que está acompanhando esse painel, conhece o nosso histórico, muito embora a nossa lei fale em uma ordem de prioridades e traga uma previsão de reciclagem, esse número ainda é incipiente no nosso país. Então, a maior parte desses resíduos vai ou para lixões, em estados que não têm esse controle, ou então, no caso do estado de São Paulo, para aterros sanitários, né? E nós temos e vivemos um problema muito sério, que é o esgotamento da vida útil dos aterros. Por isso que nós precisamos trabalhar, né, com aquela ordem de destinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, fornecendo mesmo a cadeia de reciclagem. É preciso um avanço do ponto de vista dos órgãos e dos gestores para que isso, de fato, venha a ser implementado da forma como nós gostaríamos. Também porque aqui, no caso da cadeia de reciclagem, nós propiciamos a geração de renda, emprego e a menor extração de recursos virgens. Mas a nossa realidade ainda é um pouco distante daquilo que nós desejamos, né? E para assegurar os objetivos que o Brasil tem, inclusive previstos na própria Constituição Federal de 88, que trata do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, esse direito ele está associado ao direito à vida, à qualidade de vida, à saúde, e por isso o nosso foco é o controle das emissões atmosféricas geradas pela utilização desses resíduos. Então, o órgão ambiental se propõe, né, a verificar quais os ganhos ambientais que nós podemos ter nas diversas atividades, mas em respeito à política de mudanças climáticas.
O Estado de São Paulo, inclusive, tem uma política estadual de mudanças climáticas e as regras do ponto de vista da poluição do ar, elas precisam ser atendidas, tanto no âmbito da legislação estadual quanto no âmbito da legislação federal. Então, o uso, né, regulamentar de combustíveis derivados de resíduos sólidos, ele precisa ser muito bem acompanhado. Nós tivemos recentemente a publicação de uma norma da ABNT, né, a norma 16849, que buscou enfrentar alguns desses desafios. Mesmo assim, para nós, como órgão ambiental, para a CETESB, né, nós ainda entendemos que essa norma precisa de algum aprimoramento. Ela não traz aí todos os elementos necessários para uma boa segurança do ponto de vista ambiental. E a CETESB, então, formou há alguns meses um grupo de trabalho para a uniformização do licenciamento de empreendimentos que busquem aproveitar esse combustível derivado de resíduos. Por que isso? Porque nada melhor do que ter um regramento claro, né? Entender como que nós vamos vincular aquilo que é possível ou não em termos de emissões. O trabalho desse grupo nosso, né, ele tem sido subsidiado por normas estrangeiras, por pesquisas estrangeiras e por guias internacionais da melhor tecnologia disponível. Então, nós também fizemos visitas técnicas em centros que trabalham com a utilização de CDR, como, por exemplo, uma visita técnica que nós realizamos na Espanha no ano passado, para poder embasar todo o nosso trabalho. E também esse grupo de trabalho da CETESB, ele vai receber um apoio ainda maior, porque nós estamos viabilizando uma pesquisa conjunta com uma universidade pública, que é um trabalho fomentado pelo Embrapi, né, que é uma forma de sustentação econômica de pesquisa em nível federal, buscando, então, ter um regramento claro para o licenciamento no estado de São Paulo. Daí porque nós entendemos que o uso do CDR no estado, ele não fica proibido, mas ele deve ser muito bem regrado. E em decorrência desse trabalho, então, nós enviamos ao secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado, secretário Marcos Penido, todo um embasamento técnico para uma resolução que regule, né, esse uso do CDR. Essa resolução está em vias de ser publicada, bem como uma decisão de diretoria da CETESB. E um primeiro ponto que eu acho que é importante frisar para vocês é que a resolução que deve sair, ela vai utilizar a possibilidade de uso desses combustíveis com os seguintes pressupostos, né? Primeiro, que eles tenham sido submetidos a alguma forma de separação prévia de resíduos recicláveis para fins da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, acho que vai dentro daquilo que você colocou, Mariel. Nós não podemos pegar aquilo que pode ser objeto de reciclagem e utilizar para essa finalidade. Então, necessariamente, teria que atender a esse parâmetro da Política Nacional de Resíduos Sólidos primeiro. Também atender ao parâmetro do ganho de energia. Este ganho de energia precisa ser comprovado, e então a resolução que será publicada deve trazer esses parâmetros claros de comprovação. E por último, né, as condições do preparo e da utilização do CDR devem assegurar o atendimento a critérios previstos na legislação e na própria resolução que vai ser publicada. Então, com isso, nós trazemos um norte muito claro daquilo que, de fato, pode acontecer, né, no que se refere ao uso desses resíduos para a geração de energia. Por que isso é importante no nosso estado? Porque as ações do governo de São Paulo, né, elas consideram a matriz energética paulista. E essa matriz energética paulista considerada, então, nós temos alguns destaques para isso. Primeiro, o incentivo à criação de políticas para a oferta de combustíveis renováveis em substituição aos fósseis. Aqui eu coloco um pouco para vocês do que acontece, por exemplo, no processo
formulado na área do setor sucroenergético e nas usinas que nós temos de açúcar no nosso estado, onde muito daquilo que fica ali como biomassa pode ser reaproveitado. De que forma? Gerando um combustível a ser utilizado no próprio processo produtivo, nos caminhões que são utilizados na própria área do desenvolvimento daquela atividade. Isso atende ao critério que nós chamamos de economia circular, porque você faz um uso completo de tudo aquilo que é, inclusive, um resíduo decorrente da produção, e que tem hoje uma dificuldade muito grande, né, e requer muito espaço para uma destinação adequada. Bem, nós também pensamos no estímulo à eficiência energética de toda a cadeia produtiva do Estado. Eu acho que esse exemplo do setor sucroenergético fica muito claro. Você tem ali uma eficiência energética dentro daquela cadeia produtiva. E aí a nossa ideia é aumentar, né, a participação de energia gerada a partir da biomassa, da energia solar, do biogás, né, decorrente de resíduos sólidos urbanos, podendo, então, otimizar, né, todo o processo industrial do nosso estado. A matriz energética no estado de São Paulo é baseada em insumos energéticos renováveis da ordem de 59%. Derivados da cana, 35,4%, nós temos mais ou menos 11% de querosene, 4,7% de gás natural, 29,5% de etanol hidratado. Então, nós temos aí uma grande quantidade de licenciamento daquelas atividades para geração de energia de forma tradicional, como, por exemplo, as usinas hidrelétricas, termoelétricas, né? E isso, mais ou menos, só o que a gente tem licenciado aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, equivale a 14,3% da capacidade instalada no Brasil. Mas nós entendemos que é preciso ainda, né, um maior volume de geração complementar. E por isso o nosso trabalho ligado à CDR. Então, é olhar, na verdade, o resíduo como a possibilidade de geração de energia, por assim dizer, né? A diversidade da matriz é importante, inclusive do ponto de vista ambiental, quando nós podemos buscar fontes mais renováveis em termos práticos. E aqui, trazendo um pouco de dados atuais para vocês, a demanda aqui na CETESB, né, por licenciamento, ela tem crescido muito na geração de energia em alguns aspectos. Seja usinas fotovoltaicas, né, mas muito de unidades de recuperação de energia, as chamadas UREs, né, a cogeração, as termoelétricas a gás natural e toda a infraestrutura ligada às linhas de transmissão e aos gasodutos. Então, isso nos mostra, né, um pouco do que está acontecendo no Estado, porque o órgão licenciador, ele atua mediante a demanda recebida daqueles que vão, então, implementar novas atividades no nosso estado. Então, só para vocês terem uma ideia, eu acho que vale colocar isso antes de entrar mais ainda no aspecto dos resíduos e da incineração. Nós tivemos entre 2019 e 2020, né, usinas fotovoltaicas licenciadas no estado com potencial instalado da ordem de 512 megawatts. Usinas fotovoltaicas que entraram em operação da ordem de 220 megawatts de potência instalada, né? Também parques solares, né? E então isso tem permitido um aumento das fontes renováveis. Mas, claro que aqui o nosso foco principal é a questão da geração de energia e resíduos. Então, no Brasil, nós temos hoje, né, a geração de resíduos em torno de 80 milhões de toneladas de resíduos urbanos ano. Então, é um número expressivo, né? Mas qual é o problema? Que praticamente tudo isso não acaba sendo aproveitado para geração de energia. E o que nós entendemos é que o potencial que nós temos, as estimativas de potencial de aproveitamento energético, nós poderíamos suprir mais ou menos 3% da demanda nacional por eletricidade, né, a partir da utilização dos resíduos que não servem para reciclagem. Então, eu volto a dizer que no regramento do Estado de São Paulo,
já teremos essa restrição, né? Essa ideia de que nós não vamos usar aqueles resíduos que vão ser objeto de reciclagem. São Paulo sempre foi pioneiro no que diz respeito a questões ambientais, e isso também tem que acontecer em relação ao aproveitamento energético. Então, a nossa ideia é trabalhar sempre nesse sentido. O que nós temos, então, nesse assunto em curso hoje, né? Nós temos, no nosso licenciamento, 3 unidades de recuperação de energia que vão gerar energia elétrica e a vapor a partir da questão dos resíduos, mesmo urbanos, em fornos de última geração. Existe toda uma exigência técnica para que esses equipamentos possam ser operados, né? E também o aproveitamento do biogás nos aterros sanitários existentes. Esse é um potencial muito interessante de geração de energia elétrica e é um potencial em expansão. O estado de São Paulo tem a maior usina em operação no Brasil, que está no município de Caieiras. Essa usina é responsável pela geração de 29,5 megawatts, né, a partir da queima do biometano, que, para a gente ter uma ideia, é equivalente ao fornecimento da energia elétrica para uma cidade com 300 mil habitantes, né? Então, isso já está em curso. E, como eu falei, o nosso propósito é analisar uma situação fática real. Grande parte dos aterros no estado de São Paulo está com a sua vida útil muito curta, né? Por isso, nós temos que cuidar para que só vá para o aterro aquilo que, de fato, não tem como ter outra destinação ambientalmente adequada, que, inclusive, é como a nossa lei federal trata a questão. E uma das questões aí que vai surgir é justamente os combustíveis derivados de resíduos, como uma alternativa aos combustíveis fósseis, e porque eles também geram menos gases de efeito estufa. Então, hoje, um grande volume de resíduos que é passível de reaproveitamento, de reciclagem ou de aproveitamento energético ainda é encaminhado para os resíduos. E nós vamos deixar de ter os ganhos econômicos decorrentes disso, tá? Então, a utilização desses combustíveis, ela precisa levar em conta um licenciamento muito preciso. E por isso nós entendemos que a CETESB, né, é o melhor órgão ambiental para trazer esses parâmetros, justamente pelo conhecimento técnico que nós temos aqui na CETESB. E com isso, nós tínhamos já desde 2017 a resolução número 38, que falava das diretrizes para o licenciamento, para a operação das atividades de recuperação de energia por combustíveis derivados de resíduos sólidos urbanos em fornos de produção de clinker, mas entendemos que esse regramento é insuficiente. Daí porque, né, os pedidos que chegaram à CETESB, mais diversos, trazendo outras demandas, nos levaram a montar esse grupo que vem estudando a questão, então, da geração de energia a partir de resíduos, como eu mencionei para vocês. Também queria frisar esse projeto de pesquisa, que me parece muito importante, junto com a Escola Politécnica da USP, onde a CETESB, né, com o LAREX, um dos laboratórios da Poli, vai fazer todos os testes, né, nos resíduos e em fornos e caldeiras, de forma que nós tenhamos aquilo que é necessário. Nós entendemos hoje que o licenciamento ele deve ser um licenciamento dinâmico, ele tem que acompanhar aquilo que está acontecendo na ordem do dia, para atender às necessidades do nosso estado, às necessidades da nossa população. E por isso a ideia de uma pesquisa conjunta que possa de fato trazer ganhos, né, para o estado, ganhos para o nosso país como um todo. Por conta daquilo que eu mencionei, que a CETESB tem um corpo técnico mais forte e que aquilo que nós fazemos aqui acaba sendo indutor de outras políticas nos outros estados, né? Haja vista, por exemplo, a questão do controle da poluição do ar, que a CETESB faz desde 1972, com todos os dados, né, atendendo em muitos dos parâmetros, como o próprio monóxido de carbono, as exigências da Organização Mundial da Saúde,
E apenas recentemente o nível federal, o Ministério do Meio Ambiente, lançou também um regramento para a poluição do ar, inclusive com o apoio dos técnicos da CETESB. Então, nós entendemos que também essa é uma grande responsabilidade do nosso Estado, em poder induzir essas políticas públicas. Queria só encerrar falando um pouquinho também do biogás, né? Porque, quanto ao biogás, nós sabemos que a decomposição dos resíduos sólidos em aterros vai gerar o gás metano, que é um dos responsáveis pelo aumento do efeito estufa. Então, já pela política estadual de mudanças climáticas de São Paulo, no artigo 19, o Estado precisa incentivar a recuperação do metano pela digestão anaeróbia dos sistemas de tratamento. E por isso nós temos aumentado, né, esse aproveitamento do gás metano para geração de energia no nosso Estado, justamente buscando atender esses critérios e trazer benefícios do ponto de vista ambiental. Então, hoje nós temos algumas estações de tratamento que vão fazer produção de biogás. Nós fazemos esse mapeamento do aproveitamento energético de acordo com as tecnologias que estão instaladas aqui no nosso estado, buscando, e aí eu mencionei no início e vou voltar a falar, a ideia é usar aquele mesmo combustível para os próprios caminhões que fazem aquela atividade ali de gestão. Então, você reduz muito a emissão, porque ao invés de operar com o diesel, que é muito poluente, passa a utilizar esse biogás, né, decorrente daquela emissão de metano, né, que é um problema em termos práticos, né? E a ideia é trabalhar cada vez mais isso. Então, nós estamos com um projeto hoje sendo avaliado na região de Presidente Prudente, onde vai ser utilizado para os caminhões e também para abastecimento de uma cidade próxima, né? Então, aqui eu trago um pouquinho de, vamos dizer assim, uma ideia do que é feito na CETESB. Além disso, nós estamos realizando aí, analisando, né, o estado da arte das tecnologias disponíveis para o biogás, para orientar as melhores alternativas, e lembro a vocês, por fim, que a CETESB tem uma Câmara Ambiental de Resíduos Sólidos. Então, juntamente com os setores que operam essa atividade, nós analisamos tecnicamente as melhores alternativas para que, enfim, nós possamos trabalhar sempre do ponto de vista da melhoria, né? Em especial aquilo que é princípio, que é a qualidade de vida das pessoas que habitam o nosso estado. Bem, eu agradeço a atenção de todos, agradeço em especial o convite da deputada Marina Elu, também do deputado Rodrigo Agostinho, né? Acompanho muitos trabalhos da Frente Parlamentar Ambientalista em nível federal e também no nosso estado, e vocês sabem que eu sou uma pessoa envolvida nessa pauta há mais de 30 anos, então eu acho que esses desafios todos eles precisam ser enfrentados sempre da melhor forma, utilizando os elementos técnicos e científicos, né, para atingir o melhor objetivo. Eu agradeço então mais uma vez, obrigada. Obrigado, doutora Patrícia. Só aproveitando aqui, antes, né, a sua fala, a senhora falou do estudo que está sendo desenvolvido, né, com a Poli, né, com a Poli da USP, e tem uma pergunta se esses estudos estarão disponíveis de alguma forma para a consulta e o conhecimento do público também de pesquisadores. Com certeza, né? A ideia é disponibilizar os estudos para que eles tragam benefícios para todos, mas nós estamos começando esse projeto de pesquisa, né? Mas mesmo assim ele vai ser um projeto curto, porque olhando para a realidade do dia a dia, das políticas públicas, né, nós precisamos dar respostas rápidas. Então, o prazo máximo que nós estabelecemos para a pesquisa foi de 1 ano e meio, até um prazo bastante curto em termos de pesquisa, mas para que nós tenhamos aí resultados que possam ser aproveitados também rapidamente, mas vamos disponibilizar com certeza. Eu ia até pegar para mostrar para vocês, nós acabamos de publicar o nosso relatório de resíduos sólidos do Estado.
Então, para quem quiser consultar no site da CETESB, os dados já estão atualizados, né? Ele traz todo o histórico do ano de 2019 e fizemos até uma modificação nesse relatório, ele ficou bem mais fácil de manusear, entender, então convido vocês a consultarem esse relatório de resíduos sólidos. Obrigado, doutora Patrícia. Aproveitando aqui ainda, né, a permanência da Mariel. Mariel, tem uma pergunta, se você pode falar um pouco sobre a responsabilidade estendida do produtor nas cidades europeias que sejam referência em reciclagem da fração, né, dos resíduos que são recicláveis. Sí, he visto esta pregunta de Beth, gracias. La verdad es que ahora mismo los esquemas de responsabilidad extendida de los productores en Europa deben, desde nuestro punto de vista, deben mejorarse mucho. Precisamente hemos estado... Hay una oportunidad muy grande trabajando con la industria de mejorar su responsabilidad, su contribución al reciclaje, a la reutilización, a la reparación de los productos que están produciendo. Uno en concreto en el que hemos estado trabajando es en el sector de carpets, de las alfombras, que son muy populares en Europa, especialmente en los países fríos, y se ha convertido en una fracción de residuos bastante problemática, y ha sido un espacio donde la industria de las alfombras realmente ha querido involucrarse y está dando pasos para mejorar ese circuito. A nivel de Comisión Europea y de la legislación, el paquete de economía circular prevé que se desarrolle legislación para mejorar esos esquemas, y estamos al tanto de que se mejoren especialmente en algunos de estos sectores concretos, de estos productos que tienen una mayor potencialidad de circularidad. Muitas graças. Bom, vamos passar então para a apresentação do Tarcísio.